9 de novembro de 1938, a noite dos cristais quebrados. Uma associação, as lojas que foram destruídas. Agentes nazistas assassinaram mais de 1.000 judeus, embora os números oficiais colocaram apenas 91 pessoas. Incendiaram 267 sinagogas, um ataque orquestrado pela alta cúpula nazista. Confinaram 25.000 judeus. A lógica de perseguição começa com esse ataque que ficou conhecido como a Noite dos Cristais. Surge a negação, o fim da esperança dos judeus, surge consequentemente a anulação, que tem como lógica a destruição do outro. Lojas de propriedade dos judeus são atacadas, depredadas, saqueadas, boicotadas o espaço público e privado. E com isso, um efeito devastador, não somente nas propriedades, mas pela morte dos judeus, que são assassinados. Tudo isso, pois eles dizem que um jovem judeu mata um diplomata em Paris, e aí eles iniciam essa lógica de perseguição. Uma ideologia devastadora, cruel, onde o outro, aquele que se apresenta a mim, ele é colocado simplesmente como inimigo. E ao redor do país, ao redor da Alemanha e da Áustria, essa lógica de perseguição ela é iniciada. Era também o início de uma limpeza étnica, negação, anulação, destruição. O outro, ele é o inimigo que deve ser perseguido. É preciso criar na população, ou foi preciso criar na população, uma lógica que há um inimigo comum e ele precisa ser destruído. Tais ideologias, tais práticas ideológicas sempre levam a um fator devastador. Crianças levadas para o campo de extermínio, adultos, idosos e outros segmentos da sociedade, simplesmente numa proposta de entendimento de que o outro que se manifesta diferente a mim, ele não merece o meu respeito. Tal prática nefasta instaura em um processo de consciência, de anulação do espaço público, de anulação do corpo. Qualquer manifestação não é permitida e o outro assim perde seu espaço. É preciso fazer que o outro se sinta o ser mais desprezível de todos os seres. Que a vida dele não seja entendida como vida, que ele já não sinta mais vida e toda a alegria e manifestação de consciência reduzida ao nada do ser. A destruição do outro entendido como próximo, um alguém que não sou eu, mas o outro eu que também é alguém. No primeiro episódio tivemos o início da reflexão do universo de Edith Stein, contexto histórico, dentro dessa dimensão de uma existência autêntica, entendendo a existência quanto uma manifestação não somente física, biológica, mas uma manifestação de consciência. E consciência é também posicionamento perante o mundo. No segundo episódio, a questão da empatia, dentro de uma breve análise da fenomenologia em relação com a questão histórica e existencial, entendendo que uma sistemática da anulação
do próximo traz grandes perigos para a humanidade e dando exatamente sequência a isso, a destruição. Tudo que é destrutivo não é nutritivo, não nutre, não traz dimensionamentos para crescimento. Como a própria palavra destruição, ela não visa uma lógica construtiva. Você fala, isso é óbvio. E por mais que pareça óbvio ainda, dentro do universo de entendimento do outro, do entendimento do próximo, voltando no contexto histórico, vamos ali fixar agora a nossa atenção histórica de 1938 até 1945, pré-período de Segunda Guerra Mundial, dos acontecimentos aí que levam ao início da Segunda Guerra Mundial até o fim da mesma, e nessa lógica sistemática de negação, anulação e destruição do outro entendido como próximo, o outro que não sou eu, é um alguém, mas esse alguém é um outro eu que me vê como outro alguém. Mas em uma lógica de guerra, dentro do universo de Edith Stein, dentro do universo da lógica sistemática de destruição do próximo, o Holocausto alemão, e vamos entender que o Holocausto ele não ocorre somente dentro do nazismo. Se não vamos aqui ampliar essa manifestação de Holocausto, todo o próprio genocídio, tendo em vista que, na época, até pelo o expansionismo territorial das potências europeias, a prática genocida ela já ocorria. E, ao dizer isso, não traga uma relação ao que algumas pessoas trazem de uma elaboração histórica distorcida, de tentar associar o que acontece no momento atual com prática genocida. Não tem relação alguma aqui, apenas como citação histórica do momento vivido na época. E nessa lógica de negação, né? Eu nego para anular, eu anulo para destruir. É uma sequência lógica com a finalidade única de destruir. O que antecede a destruição do outro, ele passa exatamente por um processo, toda essa lógica cruel e sombria, passa por esse processo de trituração, por assim podemos dizer, de até chegar à destruição. Eu nego a existência, eu nego a manifestação histórica daquele indivíduo enquanto ele se manifesta. Eu anulo, a partir da minha negação, eu não dou mais espaço para aquele indivíduo existir. Ele entra numa lógica de sofrimento até, de fato, a sua destruição por definitivo. E essa demonização do outro, trazendo para um contexto agora contemporâneo, para um momento mais próximo, um momento histórico mais próximo ao nosso, eu gosto muito de recorrer a uma referência do filósofo francês Edgar Morin, onde vai dizer que muitos dos conflitos culturais, políticos e até mesmo militares são causados pela exaltação negativa do que nos diferencia dos outros, e não daquilo que temos em comum. A dificuldade de enxergar, o Edgar Morin vai colocar a dificuldade de enxergar o estrangeiro, vamos aqui, a dificuldade muitas vezes de enxergar o outro como igual, afeta o nosso sentido de humanidade e civilização. E com certeza, nesse período de Segunda Guerra Mundial, esse senso civilizatório ele foi realmente distorcido. E na lógica, como foi mencionado no vídeo que iniciou esse episódio, né, a Noite dos Cristais, o momento lamentável, horrendo
na história do povo judeu. É um evento histórico ali, um episódio em 1938, onde a Noite dos Cristais, que foi um pogrom, isto é, um ataque violento coordenado contra um certo grupo, que nesse caso eram os judeus. Esse ataque foi ordenado pela própria cúpula nazista e realizado na virada de 9 para 10 de novembro de 1938, e essa investida espalhou-se por toda a Alemanha. Então, era algo sistemático, naquela lógica perversa: negação, anulação, destruição. Sendo atacados, os judeus foram atacados nas suas residências, além de terem suas lojas e sinagogas destruídas em todo o país. A Noite dos Cristais resultou na destruição de mais de 1.000 sinagogas, além da morte provável de mais de 1.000 pessoas, embora o número oficial da época determine que apenas 91 pessoas foram mortas. A Noite dos Cristais também deu início ao aprisionamento de judeus em campos de concentração, pois 30.000 deles foram presos e encaminhados para os campos de Buchenwald, Dachau e Sachsenhausen. Essa é uma das lógicas da destruição. Depois temos aí as leis de Nuremberg, que foram decretadas. Vejam bem a sucessão dos momentos. 38 já era, eu estou colocando a questão da Noite de Cristais, que é o momento realmente do ataque. Mas isso já é a lógica da negação, já surge ali em 1935, com as leis de Nuremberg, e os princípios para uma determinação da cidadania alemã. Aqueles que tivessem 3/4 de sangue judeu em sua descendência não teriam direito à cidadania alemã. Então, a lógica de exclusão já surge ali. Os judeus apenas como sujeitos de Estado, isto é, eles não tinham direitos, mas deviam cumprir suas obrigações civis. Por meio dessas leis, proibiu-se o casamento entre judeus e não judeus, assim como as relações sexuais entre judeus e não judeus, e quem não as cumprisse era acusado de corrupção sexual. Os judeus também foram proibidos de contratar empregadas domésticas alemãs com menos de 45 anos de idade. E aí, não necessariamente numa ordem cronológica, temos a solução final, que é realmente o momento horrendo de tudo isso, que é os grupos de extermínio, né? A limpeza étnica, fuzilamento, encaminhamento para os campos de concentração, lógicas de extermínio nunca antes conhecidas. Temos aqui, e isso não só na Alemanha, isso se expande, né? Todo esse projeto ele inicia em solo alemão, depois ele se expande para outros lugares que existiam judeus. Em locais como a Lituânia, né, há grupos que foram responsáveis, né, grupos, e quando eu falo desses grupos, né, as linhas alemãs, elas eram divididas do grupo A ao grupo D, né, em que alemão eles vão falar dos Einsatzgruppe A, Einsatzgruppe B, C e D. E eles, né, eram responsáveis por essa limpeza étnica, responsáveis aí pela morte de mais de 110.000 judeus. E um dos exemplos bastante conhecido desse modus operandi é exatamente do massacre de Babi Yar, que aconteceu em setembro de 1941. Então, essa escalada de destruição ela foi ocorrendo juntamente com essa escalada de negação, anulação. Então, a destruição ela não surge de um momento isolado. Em termos de fenômeno, naquilo que a Edith Stein vai analisar no problema com a empatia, exatamente que há uma sucessão, há uma linha de pensamento construtiva para que, então, o outro, né? Vamos pegar o indivíduo, o outro, o eu, né? Esse alguém, ele seja destruído, seguindo sempre nessa linha, negação, anulação
e destruição. E aqui faço uma rápida abordagem, né, com obras de autoras, né, da época. O próprio livro aí da Edith Stein, um livro mais voltado para uma questão de meditações, da espiritualidade, a vida escondida, né, depois, quando ela passa a viver no Carmelo, né, após o seu ingresso na vida monástica, mas esse termo ele dá o duplo sentido. Ela tem que viver uma vida escondida exatamente fugindo da questão da negação, da anulação e destruição. Temos depois, né, o Diário de Anne Frank, clássico aí conhecido por muitos, exatamente trazendo essa narrativa da questão até psicológica do dia a dia, né, de ter que fugir de toda essa lógica de destruição, do momento ali, né, do período histórico da Segunda Guerra Mundial, a Hannah Arendt, né, Homens em Tempos Sombrios, e depois a Eva Schloss, depois de Auschwitz. E nessa sequência, citando rapidamente cada uma dessas autoras, trechos dos livros aí, no primeiro, olha lá, o que procura a verdade vive nesse centro interior onde tem lugar a atividade encantadora do entendimento e se determina seriamente a procurar a verdade, não acumular meros conhecimentos isolados. Exatamente, esse acumular meros conhecimentos isolados, vamos aí então ter uma visão fragmentada da realidade, e quanto mais fragmentada essa visão, pode ser que surjam os extremismos. É uma pessoa com pouco conhecimento acerca da realidade onde ela está inserida, a tendência de ela, muitas vezes, não conhecer um fato de forma mais ampla e de forma mais aprofundada, ela pode cometer sérios equívocos em questão de relacionamento, em questão das informações da própria história. Depois, no Diário de Anne Frank, vejam bem a questão psicológica do momento. Comecei a me sentir abandonada. Estou rodeada por um vazio muito grande. Eu não costumava pensar muito nele, já que tinha a mente cheia de meus amigos e de diversão. Agora, cadê os amigos de Anne Frank? Tendo em vista que nos campos de concentração, né, eram os adultos, os idosos, as crianças eram enviadas, né? E nessa lógica, né, agora penso sobre coisas infelizes ou sobre mim mesmo, né? Nessa lógica de extermínio, todo aquele ambiente ele vai sendo contaminado exatamente por uma ideologia do medo, né? O prazer do extermínio, né? O algoz ele vai ter esse prazer, tanto que em um depoimento, muito tempo depois, uma das amigas, né, que teve convívio com a Anne Frank no campo de concentração, né, no campo de extermínio, ela disse que sobreviveu graças à indiferença. Em que sentido? Que ela estava tão debilitada, ela estava sofrendo tanto, que quando um dos guardas vinha apontava uma arma para ela, querendo matar ela, ela já não estava aí com isso, e ele já então não queria mais matá-la, porque ele tinha que ter, para matar, para exterminar, o prazer, né? Que é o mais grave de tudo isso, né? Essa doença, né? De ter prazer de exterminar alguém, ter prazer de ver alguém sofrer, né? Pela tua linguagem você tem esse prazer, então algo muito grave. Depois, né, o livro da Hannah Arendt, ela vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança, né? Não é por menos, né, mediante toda uma lógica de extermínio, de destruição, e ela aí vai pegar dentro do próprio livro, né, ela pega emprestado o termo do famoso poema de Brecht, né, A Posteridade, né, o Bertolt Brecht, onde que cita, né, a desordem, a fome, os massacres e os carniceiros, o ultraje pela injustiça e o desespero. Quando havia apenas erro e não ultraje, né? O erro ele faz parte da trajetória do ser humano, mas agora ultrajar alguém, né? Tentar justificar a injustiça, né? O ódio legítimo ele foi instaurado e tudo isso para novamente dar destruição do próximo. Então esse termo de tempos sombrios, né, vem desse poema, né, A Posteridade do Brecht. E
depois de Auschwitz, muitas coisas mudaram no mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas infelizmente o preconceito e a discriminação não mudaram. Então, dentro da questão da fenomenologia, a consciência ela tem os seus enraizamentos, as suas raízes dentro das dimensões ideológicas do momento. Tendo em vista que ideologia, simplificando bem a questão do conceito, a ideologia ela é uma relação do indivíduo, tendo em vista que a pessoa, esse alguém que se manifesta, ele ele é um organismo vivo, ele interage com o meio. E muitas coisas, infelizmente, o preconceito, a discriminação, o racismo, lógicas de extermínio podem não existir na prática, mas elas existem em formas de linguagem, elas continuam aí a existir, infelizmente, mesmo depois de muito tempo, né, do fim de uma guerra, do fim de uma ideologia totalmente cruel e massacrante, ainda há ideologias que alimentam pessoas ou pessoas que alimentam ideologias no mundo que, né, gostam de negar essas coisas ou perpetuar tais ideias. E a lógica do extermínio, como já colocado, né, o Holocausto, o genocídio, vale lembrar que o Holocausto ele não ocorre somente, ele não é praticado apenas pelos nazistas, mas dentro da questão dessa ordem sistêmica, de uma lógica industrial de aniquilar o próximo, o que é mais evidenciado são o próprio Holocausto nazista, né, o Holocausto dos judeus, praticado ali pelos nazistas. A questão do genocídio não é uma lógica exclusiva, era uma lógica que ocorre dentro até do período de colonização. A eugenia, né, elemento para o extermínio, a questão da raça pura, e ampliando, né, saindo somente daquela questão da lógica da destruição, né, nos campos de concentração e dos judeus, né, a guerra como destruição do valor da vida. Né? Ao matar uma pessoa, ao adotar toda uma lógica sistemática de destruição do próximo, você coloca em xeque o valor da própria vida, não somente do indivíduo, né, mas qual é o valor da vida. Né? Mais de 60 milhões de pessoas morreram. E dentro dessa dinâmica surge, tanto que no momento, no período da década de 40, década de 50, os movimentos, todos os discursos éticos, filosóficos e políticos, eles retomam, né, questionamentos, olhando uma prática social realmente para recuperar o valor da vida. E aí vem a grande pergunta, né, da própria Edith Stein, não somente dela, mas que acompanhe os filósofos, né, pelos séculos, né, qual é o valor da vida mediante toda essa destruição imposta pelo próprio ser humano. Os tempos sombrios da humanidade, dos homens e das mulheres, no sentido mais amplo proposto por Hannah Arendt, não são em si idênticos às monstruosidades do século XX, que de fato constituem uma horrível novidade ao olhar essas imagens, pessoas trituradas, anuladas. Os tempos sombrios, pelo contrário, não só não são novos, como não constituem uma raridade na história. Embora, em alguns momentos, tais atrocidades, monstruosidades, fossem desconhecidas na história, essas catástrofes, elas estão aí. Em paralelo aos tempos sombrios, no poema de Brecht, como já citado anteriormente, a posteridade é colocado assim: eu vivo em tempos sombrios.
Uma linguagem sem malícia é sinal de estupidez. É preciso trazer à tona questionamentos. É preciso trazer uma linguagem que aponte novos caminhos. A fenomenologia passa pelo caminho da linguagem. Não podemos ser indiferentes ao preconceito. Não podemos ser indiferentes com as atrocidades de discursos de opressão, com discursos de exclusão. É preciso assumir uma postura e não somente, no final das contas, deixar para manifestar quando já não houver mais pessoas para manifestar por você, em conformidade com o poema de Martin Niemöller.